Salve família! Pablo Escobar promovia festas insanas, até que uma delas saiu totalmente do controle. Durante uma grande celebração do cartel de Medellín, Carlos Leder tomou uma decisão que Pablo Escobar jamais aceitaria. A partir daquele momento, a relação entre os dois começou a mudar, e Pablo passou a considerar uma decisão que poderia transformar completamente o destino de Leder. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? E por que uma festa acabou se tornando o início de uma nova traição? Fique comigo até o final para descobrir tudo. E se querem o próximo episódio, comentem, quero a parte 5 e apertem o botão de hype aqui embaixo. Também deixe o like, inscreva-se e vire membro para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo. Helicópteros, armas, rádios, 200 seguranças e convidados de honra faziam que Nápoles fosse um paraíso dos reis da máfia. Clima ardente que convidava a beber, quartos de hóspedes com os melhores mobiliários, próprios de um monarca. Um deles era ocupado por um dos convidados de honra, Carlos Leder Rivas, para quem, quando ele saísse de seus aposentos, eu teria pronta uma das mais belas e exóticas mulheres, disposta a satisfazer os desejos do grande rei. Ao vê-la, Carlos imediatamente apaixonou-se, como na fábula da bela Cinderela e sua noite de magia. A música começou e Carlos e sua nova princesa foram dançar no grande salão. Tudo era festa e alegria, abraços fraternos de saudações e tapinhas nas costas quando algum dos reis contava seus feitos de monarca. Contudo, a rainha desse evento não era a mulher mais bela, e sim uma das substâncias mais viciantes e destruidoras da humanidade, a cocaína. E, como sempre, a moeda tem dois lados. De um lado estava o chefão e do outro o assassino, como a fusão perfeita. Rolo, que em 1987 tinha apenas 22 anos, era de estrutura musculosa. Com seu 1,76 m de altura e seu olhar vivaz, estava cheio de crenças místicas depositadas em um escapulário cruzado entre o ombro e a axila, e outro no tornozelo esquerdo, para dar-lhe proteção. Aquele jovem era originário de Itagüí, foi meu amigo e meu cúmplice em muitos assassinatos, próprios de nossa profissão. Unia-nos não apenas nossa grande amizade e carinho, mas também a confiança de saber que um não trairia o outro, algo que não é normal dentro da máfia, sempre permeada de traições e falsidades. E como o conto devia continuar, Rolo também queria participar daquele banquete. Então, pediu-me que lhe permitisse tomar umas bebidas. Dei-lhe sinal verde, mas com a condição de que me entregasse o fuzil e o rádio, já que eu era o encarregado de toda a logística de segurança dos chefões. Chegada a noite, e com ela a eficácia da bebida para lançar por terra o glamour e os bons modos, fazia-se quase imperativo o acompanhamento de uma boa aspirada de cocaína. O problema era que Pablo tinha proibido completamente seus matadores de usá-la em sua presença. Mas, como o rei é rei, esteja onde estiver, Carlos Leder tirou seu pacote do precioso pó e começou a cheirar. Ao vê-lo, Rolo, que também era viciado, sentiu-se tentado e começou a paquerar o provocativo pacote. Carlos, sempre paranoico, aproximou-se de mim para expressar sua inquietude, porque Rolo estava olhando demasiadamente para sua princesa. Respondi-lhe que cuidaria imediatamente dele, mas, na realidade, fiz vista grossa, pois sabia que Rolo só queria uma carreira do valioso pozinho. Rolo tinha travado conversa com a prostituta para conseguir seu objetivo. Ela correspondia com simpatia e, entre sorrisos, dava-lhe sua boa dose. Por volta das 3 da manhã, Carlos pegou sua jovenzinha, dando a Rolo uma porção do precioso ouro branco. Ao ver que eu não havia atendido ao seu pedido, Carlos decidiu tomar a sua nova conquista pela mão e levá-la à sua suíte, fazendo alarde de seu aparente poder e beleza que já tinha ficado enterrada nas selvas colombianas. Lá pelas 4 da manhã, Rolo pediu para Orejitas bater à porta de Carlos e pedir-lhe um pouco de coca. Ele o fez. A prostituta abriu a porta seminua e Carlos, com sua paranoia,
Saltou como uma mola da cama. Com a arma na mão, chegou à porta feito um ciclone. Viu Orejitas, escutou-o, atirou-lhe o pacote de cocaína na cara e fechou a porta violentamente. Às 7 da manhã, a festa chegava ao fim. Pedi a Rolo que fosse ao seu quarto e se organizasse rapidamente. Ao mesmo tempo, Carlos, que já tinha se levantado e se adornado com sua habitual pistola na cintura e fuzil na mão, saiu em um dos corredores, onde as mulheres encarregadas da limpeza já cumpriam seu dever. Carlos dirigiu-se a uma delas, perguntou onde era o quarto de Rolo e ela, inocentemente, indicou o lugar. Carlos dirigiu-se para lá. Ao abrir a porta, encontrou Rolo seminu, saindo do banho, e atirou direto na cabeça dele. O som do disparo fez tanto eco que soou como se fosse um canhão. Todos corremos ao lugar, dispostos a responder, pensando que era um atentado contra o patrão. Mas quando vi Carlos com seu fuzil diante de Rolo, que jazia deitado no chão, perguntei: Carlos, o que aconteceu? Diga ao general que tive de matar um de seus soldados porque me faltou com respeito. Ele me respondeu. Retirei-me do quarto e fui correndo à suíte do patrão, mas ele já vinha com a camisa na mão, perguntando o que tinha acontecido. Contei-lhe e pedi instruções. Matamos Carlos? Não, respondeu Pablo serenamente. Levante Rolo, leve-o à propriedade da Califórnia, para que nossos amigos policiais façam o levantamento lá, e encarregue-se você, pessoalmente, de que lhe deem uma sepultura cristã. Sentia-me confuso e decepcionado. Por um lado, acabava de perder um de meus melhores amigos e cúmplices. E por outro, o patrão nos abandonava à nossa sorte. Mas eu estava vivo e não tinha escolha. Juntamente com alguns companheiros, entre eles Orejitas, levantamos Rolo. Sua cara estava completamente destroçada pelo impacto do fuzil. Nós o levamos ao lugar indicado e iniciamos o processo. E a polícia fez o seu trabalho, depois de ter recebido uma boa soma de dinheiro. O corpo de Rolo foi levado ao necrotério de Puerto Boyacá. Pope, mataram Rolo porque ele estava sem proteção. Viu o ombro dele? Comentou Orejitas, que tinha algo de místico. Sim, respondi. Ele estava sem o escapulário do peito, mas tinha o do tornozelo. Isso não é proteção suficiente, sentenciou Orejitas. Só me faltava fazer os arranjos com a funerária. E como naquela época era costume velar o defunto na sala da casa, dei o endereço dele ao carro fúnebre. Quando chegamos, bati à porta e atendeu-me a mãe do meu amigo. Ao ver o cenário, ela compreendeu o que tinha acontecido e desatou a chorar e a gritar. Pope, diga-me que não é o Rolo. Eu assenti com a cabeça e a abracei. Saíram as irmãs e amigos e vizinhos, todos consternados, e rodearam a família para expressar solidariedade. Quem o matou? Perguntou sua mãe. Carlos Leder Rivas, respondi com tom seco e aéreo. Mas fique tranquila, pois ele também morre hoje. No fundo do meu coração, eu esperava que meu patrão assim decidisse. Mas como? Se ele é sócio de Pablo? Replicou a mulher. Eu não respondi mais nada. Entreguei-lhe um dinheiro, que inicialmente ela e as irmãs de Rolo rejeitaram, e fui embora. Antes de sair para cumprir minha missão, encontrei-me com Carlos, que me pediu um quadrimotor, porque desejava dar um passeio pela fazenda. Que disse meu general? Ele me perguntou. Não se preocupe, respondi. O general está de acordo com a morte, porque o rapaz já tinha se tornado um problema com seu vício e indisciplina. Minha dissimulação funcionou e Carlos foi aproveitar seu passeio, mas sem soltar o fuzil. Mais tarde, pediu ao patrão uma propriedade emprestada, onde foi se refugiar com alguns de seus homens, temendo alguma represália de nossa parte. Enquanto isso, Pablo mandou tirar todas as prostitutas da fazenda e dar a elas um pagamento generoso. Pasquim teve de dar a sua parte à princesa descoroada, já que seu rei não teve a gentileza de fazê-lo. Simultaneamente, o patrão mandou Penina entrar em contato com seus aliados, a Polícia Nacional. E mais, mandou Penina dizer ao Vermelho, como chamávamos o coronel, que deviam se reunir imediatamente.
Na reunião, o coronel disse que algo teria de ser feito, porque até então ele não tinha realizado nenhum feito positivo e que, possivelmente, ia ser transferido. Ignorava que Pablo, em sua infinita projeção de maldade, já tinha pronta a melhor de suas honras para ele. Então organizou-se a operação, e como se aquele banquete de esbanjamento, poder e luxúria tivesse sido um presságio de despedida, Pablo Escobar entregou Carlos Leder Rivas à Polícia Nacional da Colômbia, para sua imediata e temida extradição. A mensagem era clara e definitiva. Nem chefões, nem reis, nem políticos, nem policiais podiam tocar nos matadores de Pablo Escobar Gaviria. Então compreendi que, definitivamente, quando minha mente dava os primeiros passos em um pensamento, Pablo já tinha pensado em tudo. Naquela época, senti-me imensamente orgulhoso de meu patrono. Os contos nem sempre têm finais felizes. No momento da busca e apreensão e posterior prisão, Carlos, acompanhado de alguns da sua escolta, saiu com as mãos ao alto, sem camisa e descalço, levando nas mãos o passaporte que o fazia portador de cidadania alemã, o que não lhe serviu para nada. O presidente da República da Colômbia, Virgílio Barco Vargas, assinou em poucas horas a extradição do primeiro rei mafioso colombiano em declínio, Carlos Leder Rivas, que hoje, depois de uma grande condenação, superior à minha, e com uma velhice que já reclama um túmulo, suplica por seu regresso à real e verdadeira terra que o pariu, a Colômbia. Uma de tantas. Sangue correndo pelas ruas. Homens, mulheres, meninos e meninas mortos e feridos. Todos inocentes e vítimas de uma guerra que Pablo Escobar desencadeou contra o Estado. Como se fosse uma pequena réplica daqueles infelizes 6 e 9 de agosto de 1945, quando, sobre Hiroshima e Nagasaki, caiu o primeiro ataque nuclear. Colômbia e seu cartel de Medellín não seriam exceção nos registros mais macabros da história. Naquele 12 de maio de 1990, às 4h15 da tarde, teve início na Colômbia um ataque com carros-bomba, que começou em um corredor comercial do bairro Quirigua, na cidade de Bogotá, para continuar em Cali e Medellín. Havia sido declarada guerra ao Estado. O não à extradição era o objetivo do cartel de Medellín, que a cada dia atacava com mais força e menos compaixão. Cartagena também não foi exceção. Pablo decidiu que aquela bela cidade murada, repleta de turistas que desembarcavam semanalmente de cruzeiros, seria seu objetivo. O escândalo teria alcance global, e assim nossa guerra chegaria a ser conhecida em todo o mundo, o que serviria como pressão para que o Estado firmasse um tratado de não extradição. O problema era entrar com a dinamite na cidade. Um casal não originário de Antioquia seria o protagonista, e a mim, Popeye, caberia a responsabilidade de empacotar a dinamite amoniacal nas maletas de fundo falso. Aquele casal simularia estar em lua de mel e se hospedaria no hotel onde depositaria a dinamite. Lamona e Rorrito, membros do cartel de Medellín e residentes em Bogotá, foram os falsos noivos. Estavam vestidos com roupa apropriada e levavam maletas e acessórios combinando com um esplêndido Mercedes-Benz com placas de Bogotá que eu consegui para o cartel. Suas carteiras de identidade, obviamente, seriam falsas, já que não poderia haver rastro que os associasse à explosão. Aquele novo casal, de aparente condição social elevada e com dinheiro suficiente em espécie, iniciou sua missão partindo de Medellín. Esse trajeto levava de 12 a 13 horas e era preciso dirigir devagar, em razão da carga de dinamite que transportavam. Antes de entrar na cidade murada, o casal parou em uma pousada e eu confirmei que tudo estava em ordem. O empacotamento da maleta devia ser muito profissional. Não podíamos correr nenhum risco. 10 quilos de dinamite por maleta, perfeitamente camuflados para iludir a inspeção de rotina da polícia. Atrás do carro do casal, íamos Penina, Cuco, o especialista em explosivos do cartel,
a negra Vilma e eu. Nessa época, as autoridades colombianas já me procuravam, o que me obrigava a ser muito prudente. Era noite, e aquela cidade, com seus encantos, convidava a esbanjar. Jorge e Lamona se hospedaram no Hotel Hilton. Eles foram treinados em fabricação de bomba. Não podia ser armada em panelas de pressão, nem em latas de leite, como já se tinha feito anteriormente, de maneira mais sofisticada. Tinha de ser o oposto. Precisava-se armá-la de maneira muito rudimentar, em sacos plásticos de mão e sem estilhaços, para evitar o volume. Enquanto isso, nós já estávamos alojados em um apartamento de descanso do cartel, do qual monitorávamos e apoiávamos toda a operação. Comunicávamos apenas por beeper, que era o sistema mais seguro na época. E este tinha sido codificado em números para evitar ser rastreado. Nesse momento, a cidade de Cartagena encontrava-se sob operação dos extraditáveis. Mulheres belas caminhavam pelas ruas, praias lotadas, e os desprevenidos norte-americanos recém-chegados não temiam nenhum ataque e estavam dispostos a dar rédea solta à diversão. Os cassinos faziam o de sempre. As ondas do mar estouravam com força e o vento refrescava o corpo dos turistas. Um paraíso. Tanto os promotores do turismo como a imprensa afirmavam que Cartagena jamais seria alcançada pelo terrorismo mafioso. Enquanto isso, Rorrito e Lamona iam às compras e entravam no hotel com grandes sacolas, para que, desse modo, os funcionários se acostumassem a ver tanto o casal como as sacolas. Eles também tinham a missão de explorar cada canto do hotel para localizar o ponto perfeito para a explosão. Como a bomba não ia ser dirigida, era necessário mais dinamite, a fim de que a destruição fosse maior no momento de acioná-la. Além disso, a saída dos integrantes do cartel devia ser muito bem sincronizada, para que conseguissem escapar com vida. Esse processo nos tomou 5 dias, tempo em que o casal conseguiu localizar um banheiro para que fizéssemos explodir a bomba. A carga já tinha sido distribuída em porções de 5 quilos. Como parte da minha estratégia, eu sabia que devíamos sair do apartamento e da cidade antes de dar a ordem de ativação. Os beepers iam e vinham. A hora escolhida foi a do almoço, quando o restaurante estaria lotado. Lamona desceu os pacotes com a dinamite bem compactada. Seria ativada com estopim ou mecha lenta, no dobro da quantidade, por recomendação do especialista, para o caso de alguma mecha se interromper. A agente esquivou-se das câmeras de segurança, mantendo-se atenta à minha ordem. Todos sabíamos que a carga não derrubaria o hotel, mas que a destruição, tanto material como humana, seria grande. Chegou o beeper de Lamona. Tudo estava pronto. Dei a ordem de um lugar para o qual havíamos nos deslocado 4 horas antes. Lamona acendeu a mecha, consciente de que só tinha 2 minutos para voltar ao quarto. Fumaça, fogo, mortos e feridos engrossavam a lista de inocentes. A cidade em choque. Lamona a salvo. Bem no momento da explosão, chamei a polícia para lhes dizer que havia outra bomba em um quarto. Então eles começaram a evacuar os hóspedes e entre eles saíram Lamona e Rorrito, sãos, salvos, sem nenhum equipamento, mas com a missão cumprida. Entraram sem problemas no carro rumo a Medellín. Imprensa, rádio, cruzeiros fechados e todo um caos internacional se derivou. O escândalo que os meios produziram foi maior que a verdadeira explosão. Grande caçada. Nova ordem de Pablo Escobar. Sequestro. Assassino encarregado, John Jairo Velázquez Vázquez, vulgo Popeye. Vítimas: Andrés Pastrana Arango, Carlos Mauro Royos. Pablo Escobar Gaviria mandou-me sequestrar o filho do ex-presidente da República, Misael Pastrana Borrero, pertencente ao Partido Conservador e grande opositor do governo da época. Chamava-se Andrés Pastrana Arango e era aspirante à prefeitura de Bogotá. O objetivo era sequestrá-lo, a fim de que seu pai, desesperado por efetuar o resgate do seu filhinho,
utilizasse seu poder político para pressionar o presidente Virgílio Barco Vargas, do Partido Liberal, a abrir a Constituinte e, com ela, a não extradição. Assumi o comando da operação e iniciei meu trabalho de inteligência na cidade de Bogotá. Mandei fazer alguns sobrevoos em um dos helicópteros do cartel, partindo de Medellín, na parte da tarde, para voar sobre Bogotá e regressar novamente aos meus aposentos pela manhã. E, desse modo, começar a socializar o helicóptero para as torres de controle. Os trabalhos iniciais de inteligência fracassaram, já que meu homem, depois de uns dias de estudo do terreno e do personagem, voltou a Medellín para relatar-me que tal sequestro era impossível, dado que o objetivo estava constantemente cercado por um corpo de segurança de 50 homens fortemente armados. Também me disse que seria impossível assassiná-lo, o que me levou a me encarregar pessoalmente da situação. Fui de carro até Bogotá e, em seguida, ao centro comercial Unicentro, onde comprei roupas típicas de figuras importantes, sem esquecer que terno e gravata deviam ser acompanhados de uma fina fragrância. Deixei para trás meu jeans, camisetas e tênis, vestuário típico do assassino, e no mancebo do hotel deixei também meu boné. Depois, dirigi-me ao lugar onde se encontrava o escritório da minha vítima, muito perto da Câmara de Bogotá. Então, surpresa! Meu objetivo contava com apenas 7 guarda-costas. Os guardas de segurança deixavam as armas largadas nas cadeiras da entrada, enquanto outros dormiam placidamente nos carros encarregados da vigilância e do cuidado da personalidade. Não havia controles de entrada em nenhuma parte, já que, pelo espaço de 4 horas, eu entrei e saí sem nenhum tipo de requisição, registro ou restrição. Então compreendi que aquele assassino de segunda não apenas tinha mentido para mim, mas também que Andrés Pastrana Arango ia ser sequestrado. Voltei a Medellín por via aérea, relatei ao meu patrão que o personagem era vulnerável. E Pablo disse: sequestre. Em seguida, enviei 3 carros com as armas escondidas para Bogotá. Tanto meus homens como as armas ficariam alojados em umas residências da capital. Eu viajei com 8 de meus homens e alojei-me na casa de minha avó materna, onde abafei o caso. Disse-lhe que tinha vindo à selva de concreto para tentar uma vaga na universidade. Ela, em sua infinita inocência, alegrou-se por minha decisão e companhia, oferecendo-me seu apoio e carinho. Os trabalhos de inteligência tiveram início. Devíamos socializar um Renault 12, na cor café, atrás do escritório do candidato. Tinha de cumprir um horário de rotina, estacionando uns tantos minutos antes das 8 da manhã, para depois sair às 6 da tarde, rumo a uma propriedade alugada em Sopó, um município próximo a Bogotá. Desse modo, o carro ficaria muito familiar em ambas as áreas no dia da execução do sequestro. Em nossa rota, o carro devia passar por Rato Grande, a casa dos presidentes, e, em algumas ocasiões, também devia estudar as rotas alternativas, caso alguma via estivesse fechada para reparos, ou devido a um acidente, ou pelos costumeiros engarrafamentos próprios de uma metrópole. O carro já tinha ficado conhecido. Enquanto isso, o helicóptero também cumpria sua rotina, partindo do aeroporto Eldorado e sobrevoando Sopó, em Cundinamarca, de modo que, no dia do ataque, os personagens, já rotineiros nas áreas terrestres e aéreas, não levantassem suspeita e tivessem várias vias de escape. Tudo estava pronto de maneira impecável. Toyota, Mazda 626 com propaganda alusiva ao candidato, homens elegantemente vestidos e dispostos a ganhar ou morrer, helicóptero, esconderijos prontos para receber um novo hóspede, a hora zero havia chegado. Meu motorista e eu chegamos quase simultaneamente com o Toyota, que já vinha com meu grupo de apoio. Na entrada do escritório havia um policial. Meu motorista parou bem em frente à entrada, abriu a porta para mim e eu saí, como um executivo pronto para sua reunião de alto escalão. Entrei. "Bom dia", disse cordialmente, e o policial correspondeu com tom amável à minha saudação. Não disse mais nada, pois temia que meu sotaque paisa alertasse a segurança.
Anunciei-me na recepção e fui enviado ao segundo andar, onde fui recebido pela secretária do candidato. Enquanto isso, observei que, assim como em minhas visitas de averiguação, as armas estavam descuidadas e fora do alcance dos escoltas do candidato. Apresentei-me e a senhorita respondeu-me que eu teria de esperar 10 minutos, já que o candidato estava em uma reunião. Finalmente, minha espera terminou. Foi-me permitido entrar e expus ao candidato, que me recebeu gentilmente, que eu possuía quase 3.000 empresas paisas dispostas a apoiar a sua candidatura, mas que ele devia ajudar a comunidade com uma sede antioquiana na capital, e que os aportes para a sua construção deviam ser equitativos, quer dizer, 50-50. O candidato, com ânsia de poder, respondeu que sim, mas que eu devia lhe mostrar meus documentos, nos quais constavam claramente as empresas anunciadas. Combinamos selar o pacto no dia seguinte e marcamos de nos encontrar às 5 da tarde. A sorte estava lançada. Despedimos-nos com um cumprimento de mão e eu, como um grande executivo, retirei-me, ostentando meu motorista e o grupo de guarda-costas. Retornei à propriedade e convoquei todo o meu grupo de trabalho para acertar os detalhes finais. O piloto devia me buscar na propriedade no dia seguinte ao sequestro, para logo sermos levados por via aérea a Medellín. Estabelecemos a senha. Em uma área específica da propriedade, devia haver uma boa quantidade de lenha e gasolina. E Copor ficou encarregado disso. A fumaça indicaria ao piloto sua descida ou regresso, como se fosse a fumaça do Vaticano. Habemus Papam. Também mandei que tirassem as armas do esconderijo que tínhamos em uma casa de Bogotá. Chegado o dia 18 de janeiro de 1988, a cidade era cenário da Operação dos Extraditáveis, comandados por mim, John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye. Para entender como Pablo Escobar conseguiu desafiar o mundo por tanto tempo, você precisa conhecer o homem que era seus olhos e ouvidos nas ruas. Muitos falam dos líderes, mas poucos conhecem a fundo a história de Pinina, o sicário mais próximo e implacável de Pablo Escobar. Ele não era apenas um escolta, era a peça fundamental na engrenagem de segurança e operações do cartel de Medellín. Se você quer entender como funcionava a estrutura interna e a lealdade extrema no submundo colombiano, você não pode perder o nosso vídeo completo sobre a trajetória de Pinina. O link está aparecendo agora na sua tela. Clique e descubra como esse personagem se tornou a sombra de Escobar antes do colapso final. Deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima.